Obrigada, filha. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar agora, então, a continuação do nosso material de ontem, da meta 1, do caderno de resolução de exercícios. Eu vou abrir aqui para vocês, por favor, eu quero que vocês acompanhem comigo, tá bom? O caderno de exercícios, mas antes de entrar no caderno de exercícios, você vai pegar aquele material que eu te disponibilizei para você organizar bem seus estudos. Você consegue visualizar a minha tela? Eu quero que você se comunique comigo. Você consegue visualizar a minha tela? Já está aparecendo para você? Usa o seu microfone para falar comigo? Sim. Sim? Dê só uma olhada aqui rapidinho. Eu disponibilizei esse cronograma, esse edital esquematizado aqui, e coloquei da seguinte forma para você. Coloquei os assuntos, né? Se você já trabalhou ou não, quantos exercícios você fez e quantos você acertou. Eu quero que você... Isso aqui é muito individual, porque pode ser que você tenha resolvido 500 exercícios e o seu colega só 10, né? A gente está aqui no item número 3 do edital, a gente está começando a estudar esse item. Nós já respondemos 12 questões a respeito desse assunto, olha aqui, 12 questões. Então, a gente vai colocando aqui, ó, pessoal, 12 questões. Ah, Fernanda, eu já consegui mais 50. Aí você pode ir colocando, eu estou fazendo conforme a gente está resolvendo aqui, tá bom? Então, por favor, eu quero que você tenha esse edital. Quem ainda não tem, por gentileza, providencie, tá bom? Eu já encaminhei no grupo, mas eu posso encaminhar novamente. Então, a gente já resolveu 12 questões e agora a gente vai abrir a questão número 13. Questão número 13. Todas essas questões são da Consulplan, beleza? A questão número 13 vai dizer o seguinte: nos termos da Constituição Federal, quanto aos direitos fundamentais, assinale a alternativa incorreta. A gente já percebeu o quanto que a banca está gostando dessa palavrinha, incorreto. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Nós falamos, na aula de ontem, que existem alguns crimes, e esses crimes aqui eu não quero que você esqueça. O primeiro deles é o racismo, e o segundo é a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Esses dois crimes, racismo e ação de grupos armados, possuem uma característica em comum: são inafiançáveis e imprescritíveis. Toma cuidado. A Constituição, ela, de maneira expressa, diz que o racismo vai ser apenado com reclusão. Racismo e a ação de grupos armados são inafiançáveis e imprescritíveis. E o racismo vai ser apenado com reclusão. Eu relembro para você, processo de repetição, são também inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. 1. O tráfico, a tortura, o terrorismo e os chamados crimes hediondos. Processo de repetição, inafiançável e imprescritível. Racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Inafiançável e insuscetível de graça e anistia, TH.
tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos. Voltando aqui na questão, deixa eu aceitar quem está entrando. A questão número 13, que é a incorreta. A letra A diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Perfeito. Sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei é a 7716 de 89. A letra B diz assim: o Estado assegura às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos. Até aqui está perfeito. Realmente o Estado assegura às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos. Até os 6 meses de idade. Coloca aí essa observação. É até os 6 meses de idade. A resposta, portanto, errada é a letra B. A letra C, olha como a Consulplan gosta dessa afirmativa. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Eu quero enfatizar a letra C contigo. Tanto no processo judicial quanto no processo administrativo, não importa, lhe vai ser assegurado um direito fundamental, que visa garantir o quê, Fernanda? A possibilidade de você conhecer do que está sendo lhe imputado e de fazer prova nos autos. É contraditar aquilo que está sendo lhe imputado. As provas normalmente colocam que o contraditório e ampla defesa é um recurso exclusivo de processo de natureza judicial. Está errado. A letra D diz assim: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Lindo! Inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados e o racismo. Inafiançável e insuscetível de graça e anistia, TTTH. A letra E diz assim: o brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim, na forma da lei. A letra E, eu quero te chamar bastante atenção e fazer um processo rapidinho de revisão sobre nacionalidade. E é um tópico do teu edital. A nacionalidade é um direito fundamental. Você tem direito a uma nacionalidade. Aí você pode me perguntar assim, Fernanda, mas afinal, o que é nacionalidade? A nacionalidade é o vínculo jurídico que liga um cidadão a um determinado estado. Olha o que eu falei. A nacionalidade é o vínculo jurídico que liga o cidadão a um determinado estado. O vínculo jurídico que nos liga ao Estado brasileiro ou será o jus soli ou será o jus sanguinis. Você será considerado brasileiro se você nasceu em território brasileiro ou se você é filho de pai ou de mãe brasileira. Esses são os critérios para que a gente possa aferir a nacionalidade. Professora, o jus soli nasceu em território brasileiro? É brasileiro. Perfeito. É filho de pai ou de mãe brasileira? Também é considerado brasileiro. Quando eu nasci no território brasileiro, eu sou filho de pai ou de mãe brasileira, eu vou adquirir a minha nacionalidade originária. A nacionalidade originária é daquele chamado brasileiro nato. O brasileiro nato, ele tem prerrogativas demais. Vou te dar um exemplo. Nenhum brasileiro nato será extraditado. Nenhum brasileiro vai ser extraditado. Professora, se o brasileiro cometer um crime no estrangeiro e retornar ao território brasileiro, e o território estrangeiro solicitar do Brasil que ele responda por aquele crime no território estrangeiro, o Brasil pode extraditar? Em regra, não.
Nenhum brasileiro será extraditado. Porém, nós temos um tipo de nacionalidade chamada de derivada, que é do brasileiro naturalizado. Quem é o brasileiro naturalizado? É o estrangeiro que, por força de lei, adquiriu a nacionalidade brasileira. Prof, esse brasileiro naturalizado, ele tem os mesmos direitos que o brasileiro nato? Em regra, sim. Ninguém, a não ser a Constituição, pode fazer diferença entre brasileiros. O brasileiro nato e o naturalizado, em regra, possuem os mesmos direitos. Exceção quando a Constituição Federal assim prevê. Uma lei ordinária, uma lei complementar, pode vir prevendo diferenças entre brasileiros? Não, somente a Constituição. E a Constituição, no artigo 5º, nesse dispositivo que a gente está analisando agora, ela diz o seguinte: nenhum brasileiro será extraditado. Essa é a regra. Nenhum brasileiro será extraditado. Cometeu crime no estrangeiro, pisou em território brasileiro, você pode até ser punido, mas você vai pagar pelo crime aqui no território brasileiro. Fernanda, quando ele fala nenhum brasileiro, ele está se referindo tanto a brasileiro nato quanto a brasileiro naturalizado. Mas aí ele traz uma exceção a essa regra, dizendo o seguinte: nenhum brasileiro será extraditado, a não ser o brasileiro naturalizado, se ele cometeu um crime comum antes de se naturalizar. Se ele comete um crime comum antes de se naturalizar, ele pode vir a ser extraditado por esse crime que ele cometeu antes do processo de naturalização. Ou o brasileiro naturalizado pode ser extraditado após o processo de naturalização, se ele comete o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Professora, eu entendi. Repita mais uma vez, por favor. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o brasileiro naturalizado se ele cometer um crime antes de se naturalizar, ou a qualquer tempo, antes ou depois do processo de naturalização, se o crime for de tráfico de drogas. E é justamente o que a Consulplan colocou aqui na letra E. O brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. A resposta incorreta é a letra B de bola. O Estado assegura às presidiárias condições para que possa permanecer com seus filhos até 6 meses de idade, durante o processo de amamentação. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, ou você me permite passar para 14? Questão 14. Esse postulado da questão 14 é um postulado que visa garantir a liberdade das pessoas. Quando ele diz assim, todos podem reunir-se pacificamente, com ou sem armas, aqui vai estar errado. A Constituição diz, todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público. Fernanda, naquelas passeatas contra o Bolsonaro ou a favor do Bolsonaro, eu preciso pedir autorização para o poder público para fazer uma passeata? Guarde essa informação, que é a maior das pegadinhas de prova desse quesito aqui. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização do poder público. Você não precisa pedir autorização do poder público para se reunir. O que você precisa? Prévio aviso à autoridade competente. Esse aviso, ele serve para não frustrar
uma outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Guarda essa informação. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, independentemente de autorização. A questão 14 vai dizer o seguinte, Consulplan: todos podem reunir-se pacificamente com ou sem armas. Está errado aqui, com armas não pode. Em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. O que torna essa questão errada é dizer que o direito de reunião pode ser exercido com armas. O trecho apresentado é verdadeiro na íntegra? Não. É falso por quê, gente? O falso está na letra C. É falso, pois a Constituição prevê a reunião pacífica e sem armas. Resposta, letra C de casa. Questão número 15. Se ninguém tiver dúvida, me permita passar para 15. Pablo deseja ter acesso ao estádio de futebol, onde ocorre a realização de jogo beneficente, com o intuito de arrecadar fundos para a campanha comunitária de cunho não partidário, perfeitamente autorizada pelo sistema normativo e permitida pelas entidades competentes. Caso seu ingresso no local não seja permitido, havendo lugares disponíveis, tal decisão da autoridade atingiria o seu direito de... Ele quer ter acesso ao estádio, onde ocorre a realização de um jogo beneficente, com o intuito de arrecadar fundos para a campanha comunitária. Pessoal, o impedimento dele de entrar nesse estádio de futebol, onde todos são o quê, pessoal? Todos são, em tese, bem-vindos, né? Violaria o seu direito de acesso a quê? A expressão, a iniciativa, a locomoção, a informação ou o direito de empreender? O que você marcaria? Diga aí para mim rapidinho. Use o microfone, tá? E aí? Colocaria locomoção. Locomoção. Foi o seu direito de ir e vir que foi o quê, pessoal? Que foi limitado. A resposta é a letra C. Me responda aí no vídeo, tá? Por favor, se o seu direito de ir e vir é limitado, qual que é o remédio constitucional para assegurar a proteção a esse direito? Habeas. Habeas? HC. Habeas corpus, perfeito, Abi. Bora lá, próxima questão, questão número 16. Ô, gente, uma coisa que eu quero pedir muito para que vocês consigam entender. Se você entender uma coisa, você vai muito bem nas provas. No dia que você for fazer a prova do Ministério Público, e muitos de vocês vão assinar embaixo, porque já fizeram outras, se você começar a entender que esse processo contínuo de resolução de exercícios te leva até a prova, e que no dia da prova você está resolvendo mais um ou mais alguns exercícios, tudo vai ficar muito, muito, muito mais tranquilo. O processo de resolução de exercício é a parte mais importante do processo de aprendizagem. Perceba que quando eu estou fazendo um exercício, eu faço com muita calma, com a leitura muito clara, e é dessa forma que eu vou te treinar a resolver exercícios para o dia da prova. Marque a alternativa incorreta. Consulplan gosta da incorreta. Letra A. Já falamos desse dispositivo. A República Federativa do Brasil vai buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, com o objetivo de formar uma comunidade latino-americana de nações. Verdade. E nós já, inclusive, formamos o chamado Mercosul. A Constituição é clara, expressamente ao prever que a República Federativa do Brasil buscará
a integração econômico, político, social e cultural com os povos da América Latina, com o objetivo de formar uma comunidade latino-americana de nações. A letra B diz assim: são direitos sociais a educação, perfeito, a saúde, o direito às relações sexuais. Nós fizemos essa questão ontem e vimos que está errado. O artigo 6º fala: educação, saúde, moradia, lazer, previdência, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Não existe esse direito social a uma relação sexual. A letra D diz: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Perfeito. As ações gratuitas, vimos na aula de ontem, habeas corpus e habeas data. Mandado de segurança é gratuito? Não. Mandado de injunção é gratuito? Não. Habeas corpus e habeas data. E são remédios constitucionais gratuitos não apenas para os reconhecidamente pobres na forma da lei, mas para todas as pessoas. A letra E diz: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita. Agora não é para todos, é para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A resposta errada é a letra B, aqui especificamente quando ele diz que é direito social, direito a uma relação sexual. Próxima questão. Questão 17. Os direitos e deveres individuais e coletivos expressos no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traduzem verdadeiros alicerces do ordenamento jurídico brasileiro, trazendo de forma expressa que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não representam um direito estabelecido pelo referido dispositivo legal a garantia. Pessoal, por que eu peço tanto a leitura na íntegra, diariamente, do artigo 5º e, na verdade, de todo, o edital no que tange a lei seca? Ele quer que você conheça a lei seca. O artigo 5º fala do direito de herança. O artigo 5º, ele fala do direito de propriedade. Ele fala do seu direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos e contra a ilegalidade ou abuso de poder. O artigo 5º não fala de irredutibilidade salarial. O artigo 5º, ele prevê direitos individuais e coletivos. O artigo 6º em diante vai falar dos direitos sociais, e é onde está inserido o postulado da irredutibilidade salarial. Artigo 5º fala direito de herança, direito de propriedade, direito de petição aos poderes públicos, mas ele não trata de direitos de natureza social. É o artigo 6º em diante. Então, a resposta é a letra B. O artigo 5º não traz irredutibilidade salarial. Próxima questão. Questão 18. A autoridade pública municipal, de maneira claramente ilegal, recusa-se a emitir uma certidão pedida por um indivíduo que nela necessita para efetuar contrato de compra e venda de um imóvel. Ô, gente, perceba aqui que eu estou diante de uma situação em que o sujeito está pedindo uma certidão, ou seja, uma informação dele, né, para que ele possa efetuar a compra e venda de um imóvel. Nesse caso aqui, nessa situação, qual o remédio constitucional você impetraria? Pensem aí. Qual o remédio constitucional você impetraria aqui na questão 18? Ele está precisando de uma certidão e negaram para ele uma certidão. Rapidinho. Respondam. Qual, Adria? Habeas data. Está errado, Adria. Não? Está errado. E... Tem informação pessoal? Vamos lá. Ah, não. Ah, tá. Ele em nenhum momento disse aqui, Adria, que a informação é de natureza pessoal. Eu entendo aqui que, por exemplo, eu quero comprar um imóvel. Eu vou lá na prefeitura e peço
informações sobre aquele imóvel. O imóvel não é meu. Guarda isso para vocês não esquecerem. Ele só pode ser impetrado quando você estiver pedindo alguma coisa que diga respeito a você. Se você foi na Receita Federal e pediu uma informação a seu respeito e lhe foi negado, taca-lhe habeas data. Fernanda, eu estou pedindo uma informação que não é minha. Aí eu te pergunto, foi uma autoridade pública que te negou? Foi. Eu consigo resolver o meu problema com habeas corpus? Não. Desliga o áudio de vocês, gente, quando você não estiver falando comigo. Como Não é que é eu dizer? data que eu resolvo o meu problema. Fernanda, é por meio do habeas corpus que eu resolvo esse problema? Não, não é por meio do habeas corpus. Tem alguém com áudio ligado. Vamos lá. Você vai se perguntar, eu consigo resolver essa ilegalidade impetrando habeas corpus? Não. Impetrando habeas data? Não. Todas as vezes que você tiver uma ilegalidade que você não consiga nem resolver por habeas corpus, nem por habeas data, e a autoridade responsável pela ilegalidade é um agente público, taca-lhe mandado de segurança. A resposta é a letra D. A autoridade pública municipal, de maneira claramente legal, recusou-se a emitir certidão pedida por um indivíduo que dela necessitava. Não disse que essa certidão dizia respeito à informação de interesse pessoal. Alguém não entendeu a 18? Todo mundo conseguiu captar? 19. A relação de direitos e garantias fundamentais contidas no artigo 5º da Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Sendo assim, marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Perfeito. É livre a liberdade de associação para fins lícitos. 2. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da legalidade. Ninguém pode ser condenado por um crime que não esteja anteriormente previsto na norma. Então, a primeira e a segunda estão verdadeiras. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura. Não cabe no Estado democrático de direito o quê? A expressão de uma atividade que dependa de censura ou de licença. Onde está escrito aqui? Dependendo de apenas de licença, está errada. O texto da Constituição diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de licença e censura. Por fim, é assegurado toda a informação do sigilo da fonte quanto necessário ao exercício profissional. Senhores, guardem o seguinte: se for para resguardar o sigilo da fonte, por exemplo, a revista Veja publicou a seguinte informação: uma foto do Lula e da Dilma e disse assim: eles sabiam. Se eu chegar na Veja e falar, quem te contou isso? Ela é obrigada a me falar? Não. Para resguardar o exercício profissional, a Constituição diz que é possível o quê? Assegurar a proteção do sigilo da fonte da informação. Porém, todavia, entretanto, se a Veja falar alguma merda, é ela que responde, não é quem passou a informação para ela. Então, a última alternativa está errada, porque ele diz é assegurado o sigilo da fonte. É assegurada toda a informação do sigilo da fonte, quando não é toda também, né, pessoal? Eu marcaria a resposta letra A. Resposta letra A. Ok?
Questão número 20. Alguém tem alguma dúvida da questão 19? Posso passar para 20? Pode passar, professora. Dentre as hipóteses de materialização do princípio da igualdade no texto constitucional, assinale a opção incorreta. Ô, gente, aqui ele quer que você identifique qual desses postulados não está falando de igualdade. A letra A diz: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. É a letra A errada. O postulado da letra A está certo, mas esse postulado não tem relação com a igualdade. Olha lá, aqui na letra A, em tese, né, ele só está falando aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Pode ser que seja. Por quê que eu posso ser que seja? Por que eu criminalizo o racismo? Para dizer que todos são iguais, né? Então, deixa aqui a letra A em aberto. Vamos analisar a letra B. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, observado o devido processo legal. Letra C. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias e licença paternidade. E, por fim, a letra D. O direito de petição aos poderes públicos e às empresas públicas ou privadas em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Essa questão é mais uma questão de interpretação de texto. Eu vou te dar 1 minuto para você analisar mais uma vez e responder, por favor. Qual dessas não diz respeito ao princípio da igualdade? A letra A, eu consegui entender que ela diz respeito à igualdade. Quando eu criminalizo o racismo, eu estou dizendo que todo mundo é igual. Então, a letra A, ela diz respeito à igualdade. A letra B, ele diz assim, a lei não pode excluir da apreciação do judiciário nenhuma ameaça a direito. Todos são iguais. Todo mundo que tiver o seu direito ameaçado não pode ser limitado de chegar ao judiciário. Por que eu garanto licença a gestantes? Pelo princípio da igualdade. Lembrando, pessoal, que aqui a igualdade ela tem uma amplitude, né? Eu tenho a igualdade em sentido formal e material. Por que eu garanto às mulheres uma igualdade em termos de licença gestante? Por quê? Porque eu devo tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. A mulher, para ter respeitado a sua igualdade, por exemplo, no trabalho, ela tem que ter um momento com a criança. Eu consigo, interpretando a letra fria da lei, visualizar o fundamento maior de se conceder licença gestante, sem mandar essa gestante embora. Aqui, a única que não cabe, que não tem relação, é a letra D de dado. O direito de petição aos poderes públicos. Não é porque eu tenho igualdade, né, que me é assegurado esse direito. O direito de petição aos poderes públicos em empresas públicas ou privadas, mesmo porque, empresas públicas ou privadas, não é assim que diz o texto da Constituição. Então, ele quer a incorreta, é a letra D de dado. Eu tenho direito de petição, mas a poderes públicos, né? A entidade de natureza pública. Questão número 21. Questão 21. Eu vou te dar 1 minuto para você analisar. Você vai marcar para mim, rapidinho, a 21. Ele quer a incorreta. Toma cuidado. Letra D, professora.
A letra D diz assim: é direito assegurado na Constituição a todos o direito de reunião pacífica e sem armas em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Aqui, o que torna a questão errada é o final, mediante autorização da autoridade competente. O direito de reunião, eu não preciso de autorização. Resposta é a letra D. Vamos analisar a letra A. As relações internacionais da República Federativa do Brasil regem-se, dentre outros, pelos princípios da independência nacional, da não intervenção e a concessão de asilo político. É o que diz a Constituição. B. Determina a Constituição que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de um sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Perfeito. Um sindicato, ele não tem a ingerência do Estado. Por fim, a letra C diz: são direitos sociais garantidos na Carta Constitucional a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção, a maternidade, a infância e a assistência aos desamparados. Perfeito. Ô, gente, eu consigo analisar o perfil, uma coisa aqui da Consulplan. Em direitos sociais, até agora, a Consulplan só pediu o caput do artigo 6º. Percebam isso, por favor. E ela misturou questões do artigo 5º e 6º. Porque no teu edital ele coloca artigo 5º e artigo 6º, direitos sociais. Então, vamos focar no caput do artigo 6º. Próxima, questão número 22. Vou te dar 1 minuto e você vai dizer para mim qual a resposta está correta. Nunca teve. Ele quer agora a correta. Uma emenda constitucional, ou seja, uma mudança da Constituição, letra A, que suprime a independência de um dos poderes ou que lhe estorve a autonomia é imprópria. Ou seja, uma emenda que suprima a independência de um dos poderes, ela não é própria, não é legal. Fernanda, são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Eu quero que você abra para mim rapidinho a Constituição Federal no artigo 60. Se você tiver aí com a tua Constituição, abra, por favor, no artigo 60. O artigo 60 traz as chamadas cláusulas pétreas. Ou seja, são cláusulas que não podem ser alteradas, nem mesmo por meio de uma emenda constitucional. E uma dessas cláusulas que não podem ser alteradas, de acordo com o artigo 60, abram aí para mim, por favor. Parágrafo 4. Olha aqui. Não será objeto, artigo 60, parágrafo 4º, não será objeto, vou abrir aqui, de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma de federação do nosso Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Não é legal uma emenda constitucional que vise suprimir, abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes
e os direitos e garantias individuais. Voltando aqui, vamos analisar a letra B. A referência feita a Deus no preâmbulo tem caráter normativo. Guardem essa informação. O preâmbulo da Constituição é aquela introdução da Constituição, que diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgando sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição. Guardem essa informação. O preâmbulo não é norma. O preâmbulo não tem caráter normativo. O fato de ter citado Deus no preâmbulo não retira do Brasil a característica de ser um Estado laico. Então, a letra B está errada. A referência feita a Deus no preâmbulo tem caráter normativo. Nada do que está previsto no preâmbulo tem força de norma. Letra C. Ofende o princípio da proporcionalidade uma lei que isenta os reconhecidamente pobres do pagamento dos emolumentos devidos pela expedição de registro civil de nascimento e de óbito. Ô, gente, se o sujeito é pobre, você acha mesmo que dar a ele a gratuidade de algo que vai lhe beneficiar para o exercício da cidadania, como registro de nascimento e registro de óbito, vai ofender algum princípio constitucional? É claro que não. A letra D diz: a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas é assegurada como direito absoluto, devendo ser considerada ilegítima qualquer hipótese de intervenção ou ponderação no âmbito da proteção do direito da privacidade. Eu quero te dar uma dica. Nada no direito é absoluto. Absolutamente nada. Quando ele diz que esse direito tem caráter absoluto, está errado. Fernanda, me dá um exemplo de violação constitucional da intimidade. Quando, por exemplo, o que acontece? Invasão domiciliar. A casa é asilo inviolável pela proteção à intimidade. Mas eu tenho o quê, pessoal? Relativização a esse princípio, a esse postulado, que é desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. A resposta, portanto, pessoal, correta é a letra A. Uma emenda constitucional que suprime a independência de um poder ou lhe estorve a sua autonomia, ela é, sim, considerada imprópria. Alguma pergunta até aqui? Ok? Ô, gente, antes de encerrar, nós vamos encerrar agora 8 horas, porque eu não quero que você se canse, tá? 9h30, eu quero que você conclua a meta 2 hoje, tá? 9h30 eu vou entrar com vocês para poder analisar a meta 2, tá bom? Uma coisa que eu quero pedir muito, gente, façam desse projeto como se fosse um trabalho. Lembrando, pessoal, que esse desafio do NP que a gente está se propondo é só algo que você vai fazer a mais. Você está estudando outros assuntos, você está estudando no cursinho, ou está fazendo curso online, mas você vai tirar 1 hora do seu dia para fazer a meta. É 1 hora que eu estou calculando para você realizar essa meta. E à noite encontrar comigo para a gente resolver o exercício e você tirar suas dúvidas, tá bom? O que eu ia falar? Uma coisa que eu quero pedir para vocês, gente, isso me ajuda muito. Eu queria muito que vocês tirassem um print enquanto vocês estão fazendo a meta ou estiver aqui estudando comigo agora, entendeu? Só me avisa para eu sair no melhor ângulo, né, Adria? Muito importante. E me marca lá no Instagram, gente. Isso nos ajuda muito a captar também mais pessoas e mostrar que o curso, né,
está dando e está dando certo, que vocês estão gostando da nossa metodologia. Só me avisa, por favor, tá na hora do print. Viu, Renilda? Ontem a Renilda pegou um ângulo que não favoreceu muito. Por favor. O que mais? Só. Eu vou finalizar com vocês agora, te mostrando aqui, ó. Nós estamos aqui no item 3, certo, pessoal? Olha lá, item 3. Quantos exercícios nós já realizamos hoje? 12, né? Que nós realizamos ontem. Hoje a gente parou no 22. Já fizemos 22 exercícios. Olha lá. Acertamos os 22. Essa planilha, ela não é nossa, ela é sua. Se você fizer 50, você coloca aqui, já fiz 50, com os que eu já estou fazendo com a professora Fernanda. Desses 50, quantos eu já acertei? Tá bom? Quem ainda não tem essa planilha, levanta aí a mão para dar uma olhada. Levanta a mão aí, é só levantar a mãozinha aqui no... Não tem a planilha, né? Eu vou mandar de novo essa planilha. E você vai fazendo isso com as demais matérias, tá bom? Então, eu vou encerrar agora, realizando a última questão, que é a questão número 23. E vai anotando aí onde a gente parou, viu? Lembrando que todos esses exercícios são da Consulplan. Em relação aos instrumentos constitucionais para a proteção dos direitos fundamentais, assinale a opção correta. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Verdade! A ação popular, guarda essa informação, ela só pode ser impetrada por cidadão brasileiro, pessoa física. Todo cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, meio ambiente, né? Resposta, ele quer a correta, né? Pessoa jurídica não tem legitimidade, resposta letra A. Tá? Resposta letra A. Amanhã eu comento as demais alternativas. Alguém tem alguma pergunta? Por favor, se você ainda não finalizou a sua meta 2, você tem 1h30 para fazer isso. Até daqui a pouco, pessoal. Eu te encontro nesse mesmo link, tá? Beijo.